saiu de Cavalcante, agora Goiás, Chapada dos Veadeiros. Aí estamos indo para a comunidade do Vão de Almas, né, dentro do território Calunga. Um dia nos contaram que em um lugar distante daqui existia um grande quilombo, uma pequena África no centro-oeste brasileiro, onde homens e mulheres livres, ex-escravizados, se organizaram para viver. Quilombo, acampamento guerreiro na floresta, cortado por rios e cercado de grandes montanhas. O isolamento era perfeito para garantir a segurança. Até décadas recentes, só se chegava lá de avião ou a cavalo. Decidimos que iríamos lá. De várias histórias que nos contaram, uma versava sobre uma longa viagem até Belém do Pará, a remo, pelos rios Paraná e Tocantins. Durava cerca de 1 ano e tinha como principal objetivo buscar sal. Um dia, iríamos refazer esse caminho, o qual chamamos Rota do Sal Calunga. O povo mais velho, quando queria falar uma coisa para a gente não esquecer, levantava de madrugada. 4 horas da manhã, aí você tá com a memória aberta, né? Isso aqui meu avô disse que para fugir lá do muro dos escravos, dos portugueses, ele tinha que fazer um aviãozinho desse para passar do local perigoso deles. E aí ia tirar os que estavam sadios, ia tirar os buriti para fazer o avião, para pôr dentro, lá em cima do pico da serra, para quando dá um ventão, aí eles desamarravam o avião e passava do muro dos escravos, dos portugueses, né? E aí que eles iam cair muito longe. Aí o povo desapiava, ia caçar outro destino, pegava os buriti, procurava um rio, e aí ia colocar os buriti na água, fazia tipo uma canoa. Aí agora onde eles achassem bom para morar, eles iam morando. Tem até a Serra da Salita. Com certeza foi lá que eles começaram a esconder, porque lá eles tocavam debaixo de uma loca de pedra, tem uma pedrona lá que eles moravam debaixo, né? Talvez foi o pai do meu bisavô que veio nele, né? Só que meu avô ainda lembrava. Aí. Aqui o bicho fazia ele grandão, quando ele pega o voo, esses corta-vento dele tudo vai voar, vai rodar. Tá voando, cara. Não, tá rodeando aí. Tá voando. O quê? Tá voou. Bruaca. Oi? Bruaca. Bruaca é o nome. Eu me acho que isso não era mentira não. Nada. Com certeza, porque aqui tudo era difícil, né? O sal era muito difícil. Um prato de sal, um prato de sal aqui, um prato de sal são 2 litros, né? Não é, compadre? É. 2 litros. Dava um dia de serviço num copo de sal. Um copo de sal, um prato de sal são 2 copos. E ainda quem tinha ido no Pará buscar. Meu avô falava que era 1 ano. Tinha onde pegava a canoa, lá mais longe. Passava 2, 3 dias sem encostar nas casas, né? Tá. Descendo.
Agora, se doesse um, esse daí ficava. Não tinha como trazer ele, não. Boa. Então isso aqui que eu fumo. No barro. Eu vou fumar. Eu vi falando que muitos iam em Pará também, ia buscar sal. Era um tal navio que navegava por água todo o tempo. Aí o navio disse que ia até em Pará e voltava. E depois que chegava aqui, vendia para os que não tinha cavalo, que eu não podia ir, era um copo de sal para um dia de serviço. Eram os mais aí mesmo que contavam. A escravidão, ele continuou bem bastante. Eu ainda vi falando de escravidão, ainda conheci uns cativeiros ali. Quando eu entendi por gente, era um calunga ali no Vão de Aima. Contenda. Contenda, era calungueiro. Quando um calungueiro descia aqui, o povo fartava matar ele de caçoada. E não sabendo que nós tudo era calunga. Que era calungueiro, era calungueiro do pé rachado. E aí danava que fartava brigar. Aqui tem um tempo? Tem um pouco. Não deixa. No tempo que o mundo acabou, ficou Eva e Adão, não é? O calunga disse que foi por duas calungueirinhas. E o calunga, essa calungueirinha que foi espraiando o calunga, que disse que quando essa calungueira chegou aí, disse que ela era do cabelinho ruim. Mas ela tinha um calunga com ela, porque ela sozinha não Pois tinha. é, mas aí foi cruzando. Ah. Foi obrigado os dois inventar, cruzou e agora espalhou. No meio do mato dele tem como falar uma coisa, né? Né? Mas aí não veio só calunga. Veio calunga também, né? Ué. Vê? Quando até veio o casal. Aquela bucaina que você está vendo é a gameleira descendo para o Vão de Alma. Desceu para cá é uma bacia do Choco. À esquerda é a serra da caverna, que é onde os índios se escondeu. Esse mundão todo aí que você está vendo, para frente e para as costas é Calunga. Até o Paranã. Paranã, do Paranã para lá, já é Tocantins. Aqui à direita tem Goiás, que é de Monte Alegre. Mas aqui onde nós estamos vendo já é Tocantins. E agora vai socar, bom, depois você comeu, que eu comi sopinha. Uhum. Ô, o que que tem aqui? Ah, velho. A outra pra cá sem socar.
Tem um lugar que chama Brejinho. Minha mãe falava, menino, vamos vocês, eu vou levar vocês lá no Cantagalo. Então vamos. Chegava lá, subia em riba de uma pedreira, ficava lá. E daí a pouco começava a loroça lá, que era o galo cantando, igual o galo que a gente tem aqui hoje, ó. Caquereco! Desse jeito a gente via. Menino chorando, ué, ué. E cachorro latindo, gado berrando, carro de boi cantando. Aí dizia meu avô, minha mãe perguntava a ele, ele falava, ah menino, isso aí foi os escravos que morreu lá e as armas dele estão fazendo essa livuzia. Que diz que os escravos trabalhou lá muito, né? Garimpando, tirando muito ouro. E o rio diz que a barragem quebrou e matou os escravos. Aí ele falava assim, ele deu tanto ouro aí que secando, tirava o ouro para fora, secava no couro de boi. Então, Neto não sabe se é essa livuzia. Agora eu ainda queria ir lá ver ainda, para me chamar uma pessoa dessa para ir lá ouvir. De madrugada o galo cantou, São Bertolomeu se levantou, vestiu-se, calçou, foi à porta do céu, dantar Deus no Senhor. Chegou à porta do céu, Nossa Senhora atendeu. Bertolomeu, o que é? Vim em busca de vós. Bertolomeu, não vou contigo, mas te darei um cordão. Onde você estiver, não morre mulher de parto, nem menino de abafo, nem casa queimada, nem faixa levantada. Deus pode, Deus faz tudo quanto Ele pode. Você chutou a minha mãe, mas depois vai colocar ela com o Ianinho. Meu pessoal, meus tios, eles falavam muito nessa viagem, contavam história que era muito longa. Eles falavam Belém, para buscar sal. Saía da casa deles de canoa, do vão do moleque do município de Arraiz, que a fazenda chama Mimoso. Meu avô, e ainda tinha algumas coisas do meu bisavô. Eu cheguei até a conhecer. Eles compravam a mercadoria lá no Pará, segundo o que eu tenho conhecimento, e esses caixotes vinham com ferramenta. Você está vendo que a fechadura dele não existe. Porque segundo o que meus tios falavam, é o seguinte, que lá no Pará eles compravam a mercadoria, punhava dentro, trancava, jogava a chave no mar. Eles falavam o mar, né? E chegava aqui para eles abrir, eles faziam isso, arrancavam a fechadura. Mas era o dono que fazia, que arrancava. Meu bisavô morreu com 113 anos. Meu avô morreu com 86. Meu pai morreu com 37. E eu estou com 64. Vocês poderiam fazer a conta aí e ver quantos anos tem. Eu acho que ele tem mais de quase uns 300 anos. Minha tia, que chamava Juliana, ela falava isso, que eles não iam também só andando diretão, eles paravam em alguns lugares, fazia um paradeiro, podia até trabalhar para ganhar um dinheiro, para ganhar uma forma de acabar de chegar, porque eles não davam conta de descer diretão. Mas isso eu não sei detalhado, porque eu era muito pequeno quando eu vi.
Quando arranha um prato. O prato? Põe agora mesmo, cara. Se não for lá, parece que eu gastou. Que é essa daí, né, meu filho? Você passou comigo. Guia a boca no pé, guia pra botar, deu um galopo na ela, começou a voar, pegando a no peixe tudo gato. Não veio a vela, não? Vela não veio, não. Tem um lugar na coisa. Nenhuma, né? Essa história eu sei que eles viajavam do bote para o Pará, né? Eles saíam, era um ano de viagem. Porque eles iam na seca e voltavam na chuva, né? Aí ia topando naquelas pancadas de água forte. Aí a viagem pesava para seguir, né? Na hora que eles embarcassem, antes de afastar o bote, fazia o canto divino. E aí que tem, que a mãe que tivesse, que o filho ia viajar, a mulher, dona daquele marido, desmaiava, não existia. Quando elas acordavam, eles já estavam longe, já tinham viajado. Que era uma viagem que tinha certeza que ia, mas não tinha certeza que voltava. Por causa da fera, a perseguição na estrada, né? Então tinha a fera na água e como tinha no seco, como os índios brabo. Se desse de alcançar eles, não voltava não. Tinha viagem que não podia, tinha lugar que não podia viajar o dia, era só a noite. Eles não vê. Quando vinha de lá para cá, que o barco vinha pesado, eles dormiam aqui e saíam cedo. Rodavam o dia inteirinho, quando era noite, onde eles paravam para dormir, vinha buscar o tição de fogo que fez a comida aqui, para acender lá. Diante, você vê que não viajou nada, né? E eles encostavam, era no seco, eles não dormiam na água não. Só passava na água a noite toda, onde tinha esse negócio do índio. Essa história para contar do princípio a fim, da saída, da chegada, é difícil. Porque os que tem aí não sabem, mas não, é difícil, é difícil. Dois aqui eu conheci. Que foi. Morreu velhinho, velhinho. Um chamava Detrude e o outro chamava Eusébio. Hoje a minha reza é para rezar em altar, assim, para festa. Essa que é a reza que eu vou rezar. Virgem do Rosário, já foi uma rosa, entre as mais flores, foi a mais formosa, entre as mais flores, foi a mais formosa. A busca pelo sal, item essencial para a sobrevivência e pagamento pelo trabalho, a viagem de um ano, as trocas comerciais, culturais, as danças, de alguma forma uniam diversas comunidades ribeirinhas.
Abria-se para nós, a partir de um argumento comum, a possibilidade de revisão da história da ocupação do centro-norte do Brasil. A autobiografia de um rio a partir da memória de seus povos originários. Um river movie de aventura. Reunimos nossa turma e nos lançamos pelo interior do Brasil e, como os calungas, iríamos a remo. Logo ele encarnou nas puras entranhas, é um verbo divino, que é o Deus. A gente saiu lá de casa hoje, passando Barra do Rio Branco, depois Barra do Alminha, depois Barra do Riachão, Barra do Buriti Comprido, depois cá mais embaixo, Barra do Areia, mais embaixo Barra do Bezerra, mais embaixo Barra dos Porcos e ali mais aqui um pouco nós chegamos, Barra do Curriola. Então nós fez todas essas barras de rio hoje. Então nós estamos muito embaixo, né, Fro? Então, que não posso ir com vocês até lá, mas deixo um abraço para todos e que Deus leve em paz todo mundo. Oh, essa noite foi ruim que eu dormi. Essa noite foi foda, não dormi nada. Eu não dormi bem também não. Não dormi nada. O transporte do Paraná é o seguinte, Tocantins, esse rio que banha todo o estado do Tocantins, ele nasce numa região de Planaltina, Goiás. Nasce numa serra lá chamada Serra da Biboca, numa altura que eu acho que, não me engano, de 1.100 metros. Então, esse Tocantins foi a estrada, é a principal artéria da navegação daqui até Belém do Pará. O escravo, nós todos sabemos que eles eram marginalizados, ele não tinha assim um livre acesso. A integração deles era feita em barcos toscos, barcos de madeira, chamadas ubás, que eles mesmo faziam de machado, de qualquer maneira, penetrando através dos pequenos ribeirões que entram no Paraná, no Tocantins, no Paranatinga, no Maranhão. Então por aí eles iam se infiltrando, né? Na maioria foram escravos que foram alforriados.
Então vinham para aqui, que era o polo, né? E daqui eles ou iam ganhando, ou ia se servindo de trabalhador para também ter um pouco do que trouxesse de lá, né? Porque tudo indica que devia ser assim, não tinha outro jeito. E aí eles foram se integrando e nessa integração começaram também a se dispersar. Estamos rumo à segunda etapa, remante Paraná para Peixe. Dá uma pernada de mais ou menos uns 100 quilômetros. Os dias seguiam lentos e flutuávamos no transe de um ritmo cadenciado pelo som da água, a cada remada, ao subir e descer de nossos braços. O sol sobre a pele e a paisagem em um constante movimento, nunca muito rápido, permitia apreciar em detalhes a paisagem que se transformava. Apesar de toda pesquisa e planejamento, se mal sabíamos como seria o próximo acampamento nas margens do Tocantins, o que dizer da surpresa causada pelas pessoas que encontrávamos a cada grande cidade ou vilarejo de 5 casas que surgiam após as curvas do rio. A poética do inesperado é o nosso combustível. Isso, ilumina aí. Não, eu devolvo comigo, não tem sacar não. Todos bem. O Joanne é radical na cara. Olha o 20 dias de vovô, né? Não, 49 tá bom. Já tô somando 38, eu tô com 37. Morreu a cachaça. Faço dia 29 de junho e eu faço 38. Bom, esse casarão completo era o complexo comercial do Coronel Benevenuto Queiroz. Era o centro de comercialização também de sal, café, querosene, tecidos, vasilhame, certo? E todo o varejo que se tinha naquela época, se podia trazer a peixe, era comercializado aqui nessa casa. Eu acho que o Bena foi o primeiro a navegar pelo Tocantins, né? O batelão deles era a remo, e eles descarregavam esse batelão 14 vezes antes de chegar no Pará. O lugar que não dava de passar carregado, eles tinham que descarregar, né? Eles desciam com ele aqui carregado de quê? De couro de boi, pele silvestre, clina, acho que café, né? Então eles desciam para o Belém, né? Todo lugar que você chegasse que falava em Bena Queiroz, o pessoal conhecia, né? Era um homem que quase em todas as capitais ele era sócio dos clubes. Não existia uma igreja a não ser a católica. Então todo mundo era católico, todo mundo ia lá, pedia a Deus, o protetor. É tanto que quando era na hora da saída, tinha a bandeira, ia a caixa, ia muitos furiões, e cantava lá, e eles saíam, aquela despedida, tinha foguete. Quando era para chegar, eles davam o aviso que estava para chegar, então o pessoal descia para ir
esperar aquela multidão de gente Toda da a cidade cidade. ia para a beira do rio esperar. Esperar todo mundo. Vinha com a banda de música tocando. Tocava. Aí tinha café, servia café com bolo. E aí a festa, tinha festa da chegada, as mulheres esperando o marido. Sim, já vi sempre falar dos Columbus. Sempre teve essa passagem também pela nossa região. Uma coisa mais antiga, mas a gente sempre vinha falar antes dessa descendência. Diz que vinha de Paraná, né? Paraná, peixe. Eles trafegavam muito desse rio. E esse Ipueira foi realmente um ponto adequado que eles acharam para sempre parar. Tem história e eu acho que eles formavam, paravam em algum lugar, faziam um tipo assim de serviço, faziam forno, sei lá, passavam um tempo aí, faziam um negócio de farinha, alguma coisa. Aí depois eles tocavam no mundo de novo. Deixava tudo aí com essa parada, esse ponto de apoio, a comunidade foi crescendo. O cabelo de minha mãe era escorrido, que ela era tapuia, foi pegada no mato. Agora nós é que não puxou ela. E eu quis puxar a cor dela, porque os meus irmãos tudo é tinto, é preto. E eu que saí mais claro. Mamãe tinha o cabelo escorridinho, era aratapuia. Pegaram ela no mato e deu uma mulher, minha avó, para criar ela. Ela estava pequena. E aí ela disse que pelejou com esta menina. Não comia, tem nada de sal, nada. Agora se dá sem sal, ela comia. Eu dizia, aí ela disse, estou encravada. Como é que eu faço? E foi indo. Ela foi acostumando, aí ela foi temperando ali assim, até ela deu para comer. Era aratapuia. Meu tanto ex que me faz milagre, ele é um santo de consolação. Do dia para descansar e a noite pra nós girar na escuridão. Toca viola, toca viola. Meu avô buscava. Eles iam pro Pará buscar sal pra lá. E aqui eles formavam aquele grupo Antes, né? e saía, né? Aí era os mandantes era Coronel Diri, que era esse povo. Era buscar pros coronéis, não era pra eles não. Que era os coronel daqui. Era os coronéis de Porto Nacional aí, ó. Meu divino Pai eterno, de sua casa.
não acredito que a história, a formação da cidade de Brejinho de Nazaré, ela parte de um único ser, né? O processo minerativo esteve presente aqui nesta região. Eu acredito que a formação da cidade parte das comunidades negras rurais e das comunidades quilombolas que estão bem próximo da zona urbana. Entrando em Brejinho de Nazaré, sentido Porto Brejinho, nós temos um córrego chamado Sete Rancho. E esse córrego recebeu o nome por quê? Porque o primeiro senhor que tinha uma condição de formar uma fazenda agropecuária, que é o senhor Francisco Perna, ele construiu uma casa de telha e denominou o córrego que ficava próximo às 7 casinhas de palhas. Por isso o córrego chama Sete Rancho. Então, se ele chega aqui e encontra 7 casinhas abaixo do córrego, evidentemente a cidade não parte, não tem como surgir da primeira casa de telha, e sim das 7 casinhas de palhas, né? Isto me faz pensar que Brejinho de Nazaré é um reduto negro também, entendeu? Até porque não é possível nós pensarmos que os negros do Garimpo do Pontal, eles partiram para todas as outras regiões e não se instalaram aqui mais próximo do garimpo. Não lembro não, mulher rendeira, mas gostava de cantar. Hoje uma mulher não torra mais um café. Tem muitas que não sabem nem torrar mesmo. Ai, eu não vou fazer uma roupa não costurar. Dá trabalho demais, vou comprar feita. Caçar lá, porque ali eu acho ali a roupinha pronta, vestiu. Será que foi o tempo que mudou? Não. O povo fala assim, oh, mas os tempos mudou. Para onde? Está o mesmo jeito. Nós é que mudamos ele. Nós é que mudamos as condições de vida, mudamos tudo. Tudo. Muita gente fala assim, eu não tenho tempo de ir numa casa porque não tenho tempo. É porque o amor hoje não é igual naquele tempo, igual a Denô estava falando. Muitas das vezes hoje, eu vou, nós saía, ia para casa de um vizinho 5 horas, saía 10 horas, 11 horas da noite conversando. Outra hora ia, passava o dia. Hoje não tem tempo? Não, o tempo é o mesmo. Quem faz o tempo é nós que faz o tempo. Coronel Dirico, Frederico Ferreira Lemos. Ele tinha uma companhia de navegação que tinha 16 grandes botes. Todos os anos desciam a Belém, inclusive nessas viagens que ele fazia, as mercadorias que vinham também, vinham produtos europeus. A sua esposa, Dona Joana, só vestia roupas europeias, né? E tem relatos de que as grandes festas em Porto Nacional, as roupas que ela tinha de seda da Europa, ela devolvia nos grandes botes, de Belém ia à Europa, lavava, embarcava de novo e vinha para cá. Ela nem lavava essas grandes roupas aqui em Porto Nacional.
responde aos ouvintes, né, locais. A produção desse filme, a pesquisa desse filme, ela acontece desde 6 anos atrás. Então, na verdade, para a gente chegar aqui hoje, tem um histórico de produção. Nós somos 7 pessoas, essas 7 pessoas ainda se somam com a equipe dos bombeiros do Tocantins, mais um barco de produção e apoio com o peloteiro da Naturantins. Então, nós somos 11 pessoas em trânsito, né? E dentro dessa estrutura, a gente anda com equipamento para viver em todos os lugares onde a gente para, indiferente se tem hotel ou não, né? São em média 2.000 quilômetros de remo, divididos em 4 meses. A previsão da expedição terminar é 17 de setembro, sendo que a gente caiu na água 16 de maio, né? E a ideia é se fazer em média 40, 50 quilômetros, né, de remo, diariamente. Assim, são 32 paradas daqui até Belém. O funil é um dos trechos mais perigosos. Entre os paredões de pedra, a força da correnteza é capaz de arrastar seu barco com você junto para as profundezas, onde, segundo os locais, habitam os últimos grandes peixes deste rio. Este aqui é um dos pontos mais bonitos até agora na expedição Rota do Sal. Do Rio Tocantins, com certeza, uma amostra do que ele já foi um dia. Aqui é a reserva, aqui eles não deixam vir pra cá não. Não, o pessoal fala, não deixa de voltar logo. Nós não sabíamos o que era café. Nós não sabíamos nada. Então, quem ensinou nós começamos? Padre. Então vocês estão atrás de uma história, uma verdade dos antigos. O índio vivia dessa forma. Então nós íamos muito longe, atrás de sal. O rio. A pé. Sai daqui 1 ano, chega lá com 1 ano. Os homens que saem daqui tudo com o cabelo cortado, chega aqui com cabelão, com tudo. Então nós vivíamos dessa forma. Vamos ter cuidado, senão. Vamos a polícia, tudo isso. Vamos a nimramando. Vamos roubar cauro non, vamos mirar criança. Vamos arrancar barra, vamos tomar siwa, como a cantorose. Vamos montanha. Vamos que se vai pôr. Amo man may wapter nuni. Amo man kawai kukubada. Amo man may wamare nuni. Tabok si kwakbule. Kane amo tabok sa skutoni.
Condespar era uma fazenda muito grande. Era uma fazenda muito grande. Aí eu saía de lá, os gatos saíam para pegar os peão aqui. Tocantins, Miracema, Pedro Afonso, todo lugar aqui. Aí um dia eu fui, não é? Junto com os povos. Então, esse trabalho aí eu assisti tudo. Lá o branco matou muito. Pegava os peão para não acertar, apagar. Ele botava uma roça muito grande, fazenda, era a fazenda, brabo, né? Aí deixava uma moita lá no meio, para não pagar os peão. Num dia de tocação de fogo, ele mandava os peão derrubar. Aí arrodeava com fogo, aí morria todo mundo. Era isso. Aí nosso gato, que era patrão nosso, ele vendeu nós. Mas já estava sabendo, né? Ninguém foi. Aí fugimos de lá. Eu saí fugido de Condespar. Cheguei em Barreira de Campo a pé, fugido. Atravessei Araguaia a pé, de barco. De lá e vim para Paraíso. Eu conheço tudo ir para lá. Salve a princesa Isabel, deu liberdade à cor. Foi no dia 13 de maio, preto não é mais lacaio, preto não tem mais senhor. Desde o dia que a princesa assinou a Lei Áurea concebendo a abolição, preto teve o direito de ser cidadão. Hoje preto pode ser doutor, deputado e senador, não há mais preconceito de cor. É bom mesmo, seu Tomás. Esse aqui custa R$55. Não, seu Tomás, me acabou agora. Não, seu Tomás. Valeu? Eu não tive condições de continuar meus estudos, só alcancei o 4º ano primário. E então eu decidi dedicar a aprendizagem de movimento de máquina, do funcionamento de máquina. Aí fui me habilitando até que eu passei a ser titular, mecânico de máquina. E eu chegarei a conhecer Belém. No Brasil tem muito doutor, muito funcionário, muita professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava metade dessa gente pra lavoura. Mandava os gostosão plantar feijão e as louras plantar cenoura. E essa gente da mamata eu mandava plantar batata. Aqui a remada hoje foi bem tranquila, correnteza bastante forte. A gente fez uma média de 10 e pouco quilômetros por hora.
Agora há pouco a gente recebeu a visita aqui dos moradores, eles trouxeram um balde de laranja e mexerique pra gente. O plano é seguir amanhã cedo, a gente ainda tem 30 quilômetros. A gente deve gastar umas 3 horas, umas 3 horas e meia, 4, contando as paradas para chegar lá em Itaperantins. O regime capitalista, o esquema é esse, tem que ter o dono e tem que ter os empregados. Olha, o Marx é defensor do capitalismo, ninguém pode passar por cima do capitalismo. O capitalismo é uma etapa, mas chega um ponto que não pode mais se sustentar. Aí vem o socialismo. Eu vou agora dar uma aula aqui para vocês, que eu fui professor de marxismo. Como é que tu pede uma aula dessa aqui, uma aula viva? Escuta, mas eu estou aqui, você que é professora de história, se tu tivesse arrumada, vem para cá para tu pegar uma aula importante de história. O capitalismo já construiu riquezas maravilhosas. Já construiu coisas maravilhosas, mas metade da humanidade ainda passa fome, minha filha. Passa fome, então é um regime que não preencheu tudo. Ele construiu, ele fez avançar, ele pegou da Idade Média e avançou muito. Agora onde é que ele está se emperrando? Por que essas crises? Você está acompanhando, você está dentro do barco, mas está acompanhando. Crise violenta nos Estados Unidos, que até hoje não controlaram. Todo mundo capitalista está em crise. Só a China é que não está em China. E o Brasil, graças ao Lula. Por que o socialismo? Socialismo é uma coisa simples, é só a distribuição de renda. Diz os adversários que isso é utopia. O Marx diz não, não é não. A humanidade vai chegar a esse ponto.
Isso aqui tudo é barco de linha, tá tudo parado. E tem muitos ainda aí pra cima. Tem alguns que tem algum pedacinho de terra ainda, fica lá aventurando, fazendo alguma coisinha. Esse barco aqui é que está precisando de serviço. Esse outro também, esperando o dinheiro para consertar. Se ficar aí não vai durar muito tempo não, né? Vai apodrecer rapidinho, vai? Bem, tem madeira aqui até que aguenta, mas tem outros, né? Pelo menos a parte de obras mortas, que é em cima, aí ela não aguenta a água. A gente vai lá no SEST, ele disse, não, vocês não perderam a rota. Tudo bem, nossa rota não foi perdida. Foi perdido o que nós vamos fazer. Não tem mais ninguém, não tem mais uma fruta, não tem vazante, não tem mais ninguém. Bom, a gente está aqui na metade do caminho entre Carolina e Babassuândia. Estamos especificamente no momento agora em cima de uma casa que foi demolida. Ali atrás a gente tem um indicador vermelho de provavelmente até onde o lago vai subir. E tá muito recente aqui a inundação dessa região. Um filho Deusdete, a igreja dos crentes, a igreja dos crentes. Aí tinha Antônio Barros, minha mãe, a Eudoxa, aí a delegacia velha, aí vinha lá em cima seu Pedro novamente, depois Dona Madalena, aí tinha a Dona Benta era bem aqui assim, a Dona Benta, Raimundo da Benta, com Palapinha, já subindo, Mané Canela, Jesus, já subindo aqui assim. Esse aqui morava nesse trecho aqui, nessa região todinha aqui. A ilha de São José foi muito habitada de gente e era cultivada diretamente porque tinha o recurso dentro dela para ser cultivado, né? A água, de vez em quando, lavava, adubava, né? Mas minha avó sempre dizia que a ilha ia desaparecer. Olha, não desapareceu? Acabou. A ilha lá você só vê a água e algumas árvores lá que ainda tem, que ainda não morreram, mas vão morrer. Dos seus vizinhos lá, teve alguém que ficou muito triste de ter saído daí? Desde esse pessoa morrer, rapaz. Já deu aquela depressão nele, que morreu. Pelo menos do domingo foi um. Entre a poesia e a verdade, existe um rio, submerso e afogado, por onde navega o meu destino.
errante e solitário, coração sem porto. Árvores secas, em deserto molhado, cemitério atmosférico, lixo de elétrons, afronta ao sol, desespero da razão. Minha frágil canoa se desmancha em prantos, faz água na proa, deslizando em quase oceano, de lamento ribeirinho que ainda entoa seu canto. Essa ponte do estreito, quem carregou o cimento e o ferro dessa ponte do estreito, 3 ou 4 anos carregando de Belém para lá, um dos motores era nosso, né? Um dia que passou a ponte Belém-Brasília, Estreito, Maranhão e Tocantins, aí os barcos aqui pararam de navegar, né? E com a construção da hidroelétrica lá de Tucuruí, aí cortou totalmente o trânsito daqui para Belém, né? Já foi na década de 70 para 70 e 70 para 80. Aí ficou tudo através do caminhão, né? Hoje um caminhão vai em Belém com um dia e volta no outro. E nós demorava 30 dias, né, para ir lá e vir. Pronto? Pronto. Pois bem, André e Gabriela. Sim, senhor. Meus prezados amigos. Bom dia. Os homens faziam viagem para ir falar com o governador do estado de Goiás, naquela época, segundo Luiz G. Palacim, desciam esses barcos daqui para Belém, de Belém a São Luís do Maranhão, de São Luís do Maranhão ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro a Minas Gerais, em Uberlândia, para encontrar Goiás Velho, lá na província de São João da Barra, como era conhecido no início. Passava talvez, não sabemos avaliar quantos meses eles passavam para uma pessoa para ir falar com o governo da província do estado de Goiás, na época. Tenho um grande serviço aqui feito, eu não vou mostrar tudo porque não me interessa mesmo, nem a vocês. A parte política está acolá, mas eu não sou mais nada. Eu votei, eu quero que fique essa parte escrita aí. No dia 2 de dezembro de 1945, depois das 11 horas da noite, depois de eu ter casado com a dona Joaquina Dias Araújo, que é falecida há 15 anos, nós votamos no Marechal Eurico Gaspar Dutra, foi eleito presidente da República. E hoje, 31 de outubro do ano findo, votei por 2 vezes em doutora Dilma, presidente da República, a primeira mulher a ocupar um cargo de relevo nesse país. Com muito orgulho, com muita honra, com muita satisfação. Demos aqui para ela 40 votos dentro da minha família. É isso que eu quero que fique escrito aí.
65 anos eu militei no PSD, MDB e PMDB. 37 vezes eu fui à urna ajudar a levantar ou derribar alguém. Mas entendi de agora por diante dizer o seguinte: combati o bom combate, terminei minha carreira e vou guardar a fé daqui para frente. Eu tinha a dizer para vocês. Pois é, penso que já falei demais e vocês vão me desculpando. O restante da minha entrevista vocês encontrarão nessas 26 peças de papéis que eu estou entregando a vocês aqui agora. 26 peças de papel. Esses papéis foram o senhor que produziu as notas do Aqui senhor? foi feito por mim. Aí tudo que eu falei está aí nesse papel, mais do que isso. Ao longo dos anos o senhor vem tomando as notas. Como? Ao longo dos anos da vida do senhor. Eu estou aposentado há 28 anos. Aqui chama descarreto. Aqui descarrego. Lá embaixo Itaguatinga. É porque era o lugar de descarregar as embarcações. Tá compreendendo? Aham. Aqui era cheio de motor para desembarcar, tinha as casas, os barracão grandes de botar as cargas. Agora meu pai, que me criou, e meu pai de criação, era apanhando eles e descendo. Quando descia muito subia não. Antônio Piloto. Era muito procurado. Ele chega lá e chama ele, não, primeiro eu vou tomar um banho. Ele era assim, ele descia pro rio, chegava lá, olhava para as pedras lá. Aí jogava no aqui, no outro aqui, no outro aqui, tomava um banho. Bora, menino. Passava. Mas enquanto ele não fosse lá no rio, lá para a pedra lá, ele não... Jogar água nas pedras. Jogava. Tomava um banho. Morreu muita gente nessa cachoeira. Mas mais é a coisa, por causa que a cachaça, né? Aí ele, essa cachoeira, não acha que ele é pegado com cachaça. Força, galera, força! Passarou, passarou. Na praia ali. Eu conheci o padre Josino quando ele era estudante aqui em Tocantinópolis. E ele foi ordenado lá em Xambiuá. E eu era pároco na ocasião, preparamos a ordenação dele. E depois da ordenação, ele ficou ali uns dias em Xambiuá, porque foi justamente ali que ele ficou, criou também ali, né? Embora ele nasceu em Marabá.
Dali para frente ele começou a trabalhar. Aqui ele está aqui também, nesta procissão aqui dos padres. Todos esses padres aqui. Aqui é onde ele estava, é o dia da morte dele, sepultamento. Bárbara assassinada, aqui é uma pessoa assassinada que ele presenciou também. Violência e tortura, aqui que ele começa a falar, olha aqui, Agostinópolis, vai chegando. Isso tudo são coisas que aconteceram naquela época. Esse foi quando ele foi atentado. Ele preocupar com o povo pobre que andava sofrendo. Aí os fazendeiros expulsavam as quebradeiras de coco, derribava barraca, queimava, era aquela coisa. Aí queria falava sobre os direitos das terras, mas o fazendeiro não quer ir atrás disso não. O fazendeiro só quer para eles mesmo. Essa escada mostra lá em Imperatriz, onde o padre Josinho chegou na fatalidade, a ser assassinado. Ele ia subir nessa escada lá para o escritório, né, dona Edna? Da CPT, quando se deparou com um cara que chegou já para matar, chamou e ia subir de costa. Aí muita gente pergunta. Eu perguntei, mas por que o tiro não foi nas costas? Ele disse, não, meu filho, é porque quando ele ia subindo, o rapaz chamou o padre Josinho, na hora que ele virou, o rapaz atirou. A vida agora é essa, descer o rio, descer no rio ou simplesmente ir com ele. Estamos remando há mais de 2 meses e meio. Tenho praticado muita arte de observar as nuvens e tentar descobrir qual que é a figura que está desenhada nela. Porque o tempo do rio é o tempo, sei lá, de uma criança que tem tempo para ver o que está desenhado nas nuvens. A maioria delas parece com algum bicho, mas de vez em quando aparece alguns rostos também. Aqui o processo é muito orgânico, a gente está praticamente dentro do rio. Parte do meu corpo está abaixo do nível da água. Então a gente sente o rio bem próximo mesmo. Esse barulho de água, as espumas, as folhas que passam de vez em quando. Isso aí, vamos remar um pouco, que só na correnteza a gente não chega em Belém nunca. Amanhece, amanhece, amanhece o dia e os homens câmeras que descem esse rio com o coração aberto ficam felizes por estarem respirando e poderem encontrar um sobrevivente da guerrilha do Araguaia, quase assassinado pelo afamado Major Curió. Mais uma curva, tesourista, outra poesia. O velho meu bisavô era índio da aldeia, né?
E casado com a índia também. E eu sou metido a caboclo, né? Minha vida era situar lugar, comer bicho bravo no mato, né? E aqui era de fazendeiro. Tinha um morão enfiado e era tudo cortado de variante. Aí para situar esse negócio aqui, foi 9 fazendeiros que denunciou de mim do Axixá para cá. Veio o oficial de justiça de Brasília decidir essa questão aqui. Aí me aterrizaram em um helicóptero. Veio o curiosão da Serra, que é o Sebastião Rodrigues de Mouras. Veio com o maior soldado que vieram para me pegar, me disseram que eu era tesourista, né? A denúncia que deram de mim. O oficial de justiça decidiu essa questão em Araguatins. Aí me pegaram. Me deram 3 tiros ainda. O Curió me deu 1 e o doutor João me deu 2. Acertou? Graças a Deus não. Aí pegou a juntar gente. Acabamos de encostar aqui no bico do papagaio. É uma pontinha de terra mesmo, muito legal. Igual tá no mapa. De um lado, Tocantins. Do outro, Araguaia. Marabá pra cá, eu me entendi, que meu pai estava parando, né? Mas ainda existia o bote. O bote era um batelãozinho pequeno, é assim como daqui, lá naquela casa, ou mais longe. E aí ele carregava o sale. De Marabá, de Belém, até chegar a Imperatriz, Carolina, por aí, era um ano de viagem. Tinha dias que eles acendiam fogo aqui, ia dormir, de lá onde eles dormiam, vinha para fogo aqui. Os peitos meus aqui eu cansei de botar pano para não furar, parece que furava. Era escravidão, nem chegava. Eu vi homem chorar na estrada. Quando era no verão era mais ruim. E lá em Tucuruí, a gente carregava o salo do lado de baixo para botar do lado de riba. E era um travessão mais de quilômetro. A gente tem saudade do que é ruim. E tem saudade do que é bom, não é? A vida é uma coisa que ninguém compreende. Quando era de noite, nós encostávamos aí em qualquer lugar, aí juntava aquela montoeira de homens, muita cachaça para beber. E aí tinha uns pandeirinhos e tinha uma viola para tocar. Sempre era 3 violas que nós carregávamos. A maior aventura foi quando acabou esse cativeiro todinho, ficou só o motor. Ficou melhor, mas eu sinto falta lá atrás, que a gente ganhava o trocado, não era? Olha, nós vimos em Marabá, a Imperatriz pagava um saco de sal, 60. O inesperado, o que parecia impossível, mais o irmão de Rio, seu Antônio, único sobrevivente da era das grandes navegações a remo.
Suas mãos, outrora potentes, usadas para tocar a voga, agora movimentam-se apenas para auxiliar a memória que ainda resiste. A gente tem saudade do que era ruim. Apertamos as mãos e ele nos mostrou em seu peito esquerdo as marcas deixadas pela voga, uma longa vara usada para tocar os grandes botes e batelões. Agora, no que diz respeito a Alcobaça, que é agora Tucuruí, a primeira menção que se tem de Alcobaça na história da província do Grão-Pará é da existência de um mocambo. O mocambo de Alcobaça, constituído por 300 negros, chefiado pela negra Felipa Maria Aranha, ela funcionava como uma república, não é? Esses negros teriam fugido dos engenhos de Cametá, de Garapé-Miri, de Abaetetuba, regiões próximas a Belém, né? E aqui eles teriam se irradiado até São João do Araguaia. Por causa dessas fugas dos negros, dos escravos de Cametá, rumo aos garimpos de Cuiabá e de Goiás, né? E em contrapartida, para combater o contrabando do ouro de garimpo e de Cuiabá, que seria vendido em Belém, é que houve a necessidade dos portugueses de criar, ao longo da província do Pará, fortalezas, fortins. No caso de Alcobaça foi um fortim. A margem direita aqui do Rio Tocantins, próximo a Tucuruí, tem a Ilha das Crioulas. Você vai ter o Jutaí, salvo engano, Joana Pérez, né? Outros locais constituídos por negros, que imagina-se que sejam originários da Felipa Maria Aranha. Como os Calunga navegavam ao longo do Rio Tocantins, imagina que eles tinham algum tipo de intercâmbio com, poderia ser até parente, né, dos nossos negros daqui, né? Na escuta. André, é o Faustão. Vocês vão sair da câmara aqui e vão ficar aí no canal intermediário até umas 2 horas, porque não vai dar tempo de passar lá na Cruza 2 agora, ok? Ok. A gente espera então no canal. Você vai passar no lado esquerdo, navegando rumo a Cruza 2, pro lado esquerdo, tem uma rotatória e tem uma rampa. Vocês abordam lá nessa rampa lá.
A Rota do Sal. Rota do Sal Calunga, um filme que tem produção nacional, presença também nacional, patrocinado pelo governo federal, apoio da Prefeitura de Bahia, Departamento Racial. Tem apoio também aqui da Coquebol, que vai levar o Marizal para o cenário nacional, ser conhecido no Brasil e no mundo, com certeza. Isso é muito importante para a valorização da cultura afrodescendente e do nosso quilombo também, que vai ser visto na mídia aí pelo mundo inteiro. Isso é muito importante, né? Estamos abraçando essa causa, né? Estamos à sua disposição. Mande a sua cartinha, seu oferecimento, faça a sua publicação. O Marizal Publicidade está a serviço da comunidade, né? Para servir para você de maneira popular. Sobre essa análise. Vai ficar assim mesmo ou vai buscar ou vai ficar? É isso que eu vou Recordação de um Marizal, vem aqui representar. Recordação de um Marizal, vem aqui representar. Dançava dia e à noite, noite inteira. Aí o pessoal falava, escuta, vocês não cansam? Aí eu falava, não. Te dava aquele, quando o cara amarra um pouco, te dava um sonozinho. Quando a gente vinha se acordando, o pó já estava quebrando. A gente ia pra lá e mexia o pé de novo. E não falhava. Era semanas e semanas. Samba de cacete eu mexi também nele. Eu sou um dos componentes dele. Você vê que quando nós começamos aqui o samba de cacete, nós já do meu tempo, aí não tinha o tambor, desse que tem aí agora que essa tem. A gente fazia de caixa, as conservas, uma certa mercadoria vinha encaixotada na caixa de madeira, e uma caixa média assim que vinha conservas. Você conta as duas de conserva que vinha dentro. Se vier pro tambor, que dá, é só uma tábua e ele não dá aquele chiado no baque. Sentava em cima de duas caixas daquela e fazer o samba. Passado estava dessas pessoas que vinham por aqui. Naquele tempo falavam assim, baianada. Era baianada que passava. Debote. Era no remo. Ninguém vai falar em bote. Ouvi falar, eles falavam nisso. Pois é, era nisso que eles viajavam. Mas era remo. Era. Grande. Veio daí de cima, se que passava por aqui e embora para Belém, sei para onde. Essas pessoas que você disse que vinham por aqui, rodavam e falavam por causa do saldo. Ganhou um copo de saldo. Quase todo o estado tem gente espalhada para cá.
Era dessa coisa que vinha, tu vinha votar também, como os homens também que vinham não votavam, ficavam por já para cá. Eu não conheci mesmo isso, e meus pais que contavam disso. A dança que mais existia era isso, não tinha jazz, aparelho, primeiro era jazz, depois veio o jazz, mas eu aprendi banguinho. E Deus me livre, era casa cheia, não tinha louça, era lamparina, mas era uma brincadeira sadia. Aquela brincadeira, o garrafão com cachaça ia para o meio da sala. Garapé-Miri. Tenho vontade, se Deus ajudar de apresentar lá fora, mais longe um pouco daqui, né? Pelo menos nessa última viagem que nós fomos, nós tivemos um apoio lá do Gilberto Gil. Nós vinha descendo, acabamos de representar lá, aí nós vinha descendo, ele vinha subindo. Aí ele bateu aqui na minha costa. Falou, muito bem, mestre, vocês são bravos mesmo. Ele falou, assim é que é, a pessoa tem que apresentar o que sabe. Ele falou, olha, vocês estão prontos para se apresentar em qualquer lugar com essa cultura de vocês. Ele falou, não, só peço para vocês que não acabe uma cultura dessa, não deixe acabar. Essa peça... Quando é que vendeu, né? Agora esse cara aqui, agora eu parei, né? Sem você, sem você. Já.
Para nós o filme está muito claro e sentimos mais as suas ausências. Antes da partida, expedição e filme se mesclavam em um tamanho de expectativa. Esse sentimento cabe apenas parcialmente na tela do cinema. Dias se comprimem em minutos. 4 meses e meio viram 160 horas de material bruto, que viram 1h30 de filme, onde cada minuto equivale a 1 dia e meio. Resta a memória com tudo que transborda. Restam todas as conversas e sorrisos na mente, no coração e no HD. Fazer o filme era só uma desculpa para viver. Nos aproximamos de Belém. Para nós, o porto final. Para os calungas dos antigos navegantes, havia ainda a viagem de volta, embarcação carregada com correnteza, escondidos ou não. Esse tempo no rio nos deu algumas respostas. Outras temos que imaginar. Como os calungas em plena escravidão chegavam até Belém? Onde aportavam? Por onde circulavam na capital paraense? De quem compravam sal? Que este filme caminhe o mundo, lance luzes em nossa história, inspire novas aventuras, novos desafios, novos experimentos, pesquisas e, mais que tudo, novas perguntas. Praticamente desconhecida e ausente da história ensinada nas escolas, foi a resistência do povo calunga que o manteve vivo. Prova, assim como Palmares, a capacidade dos brasileiros de se rebelarem contra as injustiças da Casa Grande, cujos alicerces corroídos sucumbirão. O cinema é um megafone, amplificador de verdades que não serão esquecidas. A palavra registrada e a imagem documentada trazem à superfície rebeliões e revoluções que não foram sufocadas. Salve o povo calunga, remamos e filmamos em sua homenagem. Salve todos os quilombos contemporâneos.